ser moldado, precisa ser mudado. E interessante como eu comecei, não é questionar a Deus, mas eu comecei a orar assim: mas Senhor, o Senhor, eu lhe pedi uma palavra, e o Senhor me trouxe essa palavra de Jeremias, que o Senhor fala daquele povo e da necessidade que havia deles terem uma vida transformada. Porque se você for ler o capítulo todo, você vai perceber que havia um juízo de Deus para acontecer na vida daquelas pessoas, na vida daquela nação, que seria levada tempo depois cativo à Babilônia. Seriam levados ao cativeiro à Babilônia. Mas Deus, Ele muitas e muitas vezes chamou a atenção daquele povo. Ele sempre quis chamar para si aquelas pessoas, irmãos, daquela nação. Porque Deus, Ele nunca quis, nem quer de forma nenhuma, um mal do ser humano, um mal do povo. A palavra do Senhor no livro de Isaías, ela vai dizer que o que nos afasta, o que nos separa de nós, o que faz separação entre nós e nosso Deus, é o pecado. É o pecado. E muitas vezes aquelas pessoas pecavam e se afastavam da presença do Senhor. E na nossa vida, e às vezes a gente olha porque aconteceu naquele tempo e condena aquelas pessoas, porque o que muita Bíblia fala, né, o que acontecia nesses dias era a questão da idolatria, e Deus abominava e abomina a idolatria, porque aquelas pessoas passavam a seguir outros deuses, e esqueciam muitas vezes o Deus e muitos milagres realizando na vida delas. O Deus que por muitos e muitos dias e anos trouxe provisão para a vida delas. Inclinar o seu coração a deuses distantes. Mas talvez você e eu, em nosso coração, possamos dizer assim: Senhor, mas eu não idolato ninguém, eu não sigo imagem de escultura, mas muitas vezes nós temos deuses em nossos corações, deuses que nós andamos após eles. Muitas vezes que nós deixamos de ouvir a voz do Senhor e começamos a ouvir a voz do nosso coração e fazemos e andamos e praticamos aquilo que desagrada a Deus. O povo de Judá naquele tempo ainda não tinham o privilégio que cada um de nós temos ou podemos ter, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Quando o Senhor traz a imagem de Jeremias, a figura daquele homem moldando aquele barro para se tornar um vaso, a figura daquele homem é a figura do Espírito Santo. Quando eu meditava hoje à tarde, o pessoal falava: filho, olha, esse oleiro é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus conosco. E muitas vezes, irmãos, nós como igreja, em nossa vida, nós negligenciamos essa presença. Negligenciamos essa presença. Porque Ele está o tempo todo ao nosso lado. Jesus um dia ele disse aos discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sós, eu não vos deixarei órfãos. Mas é necessário que eu vá, para que venha o outro Consolador. Então o Espírito Santo ele está na mesma altura que Jesus está. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer agir na sua e na minha vida em todo o tempo. Só que nós precisamos nos colocar, porque o pastor França, eu lembro que na virada do ano, no culto de virada do ano,
Deus havia falado com ele alguns dias atrás, alguns dias antes, de que a palavra para a igreja desse ano seria posicionamento. Então nós temos que ter um posicionamento, e eu entendo que o pastor Câncer é o profeta da igreja. Amém? Ele é o profeta que Deus colocou para nos orientar nesses dias. E quando Deus fala conosco, irmão, de posicionamento, e o Senhor nunca fala com ninguém, nem com sua igreja, muito menos de brincadeira. É porque Deus quer que nós nos posicionemos de uma maneira diferente. Que nós possamos nos deixar ser moldados por esse oleiro que é o Espírito Santo em cada dia da nossa vida. E achei interessante que eu fui estudar um pouco sobre de como é que era feito esse barro, né, e de como é que era esse barro. E eu fui aprender que tem materiais que o oleiro ia fazer e que ele tinha muitas impurezas no barro, que ele teria que tirar aquelas impurezas para que aquele objeto fosse formado com perfeição. Tinha vasos que ele ia fazer, tecidos que ele ia fazer, e que ele tinha que acrescentar algum tipo de material, algumas pedras, alguns materiais para acrescentar aquele barro. Enfim, para cada tipo de produto que ele fazia, tinha uma composição diferente. Aí o Senhor me trouxe e me olha, a cada um de vocês eu trato de uma maneira. Não que eu faça acepção de pessoas, não, que eu não faço acepção de pessoas. Mas existem áreas na vida de cada um em que eu quero trabalhar de uma maneira diferente. Agora, cabe a você reconhecer onde é que você precisa mudar. Onde é que você precisa ser mudado. Mas o salmista um dia disse assim: olha, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, sonda a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau. E essa precisa ser, irmãos, uma oração que nós como igreja, como alguém que procura seguir a Jesus, seguir os passos dele. É um questionamento que nós precisamos fazer no nosso coração todos os dias, e é uma oração que precisa ser feita ao Espírito Santo todos os dias. Senhor, me sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, naquilo que eu preciso ser tratado, naquilo que eu preciso ser curado, naquilo que eu preciso ser liberto, Senhor, tira de mim. Irmão, muitas vezes a gente ouve algo na igreja, e talvez até pregações que você tem ouvido na internet, e que pastores, pregadores dizem assim: olha, eu já ouvi isso algumas vezes, eu sei que dos que estão aqui, boa parte, ou a maior parte, não irá se salvar, não irá herdar a vida eterna. E muitas vezes eu acho isso uma palavra forte, mas é uma palavra forte, mas é uma palavra que Deus traz para a sua igreja de confronto, porque nós precisamos ser confrontados. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco, irmãos, de, em nossa caminhada, em nossa jornada, achar que está tudo bem e não perceber que ao longo do tempo, se a gente não vigiar, se a gente não cativar, se a gente não alimentar essa presença em nossa vida, e Jesus disse que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é de nos guiar, é de nos orientar, é de nos moldar. Eu orando, eu comecei a dizer a Deus: mas Senhor, mas o Senhor está falando com Jeremias, com o profeta,
a respeito de como o vaso é feito, de como o vaso é formado e do cuidado que o livro tem para que aquele vaso feito de barro seja perfeito. Mas, Senhor, depois desse vaso feito, existe um processo. Porque quando eu vejo em algum lugar o vaso à venda, quer seja na feira, quer seja numa loja, por mais bonito que aquele vaso seja, bem pintado, bem feito, mas existia um processo além de ter passado, né, por a mão de alguém, por a mão de homem, para ser feito. O vaso, ele precisa passar também pelo fogo. Ele sim, o vaso, ele precisa ser, não é queimado, mas ele precisa passar por esse processo. Ele precisa passar pelo fogo. E eu comecei a olhar, irmãos, para a minha vida, e eu vi que em muitas ocasiões, em muitas situações, eu passei o fogo. E hoje, eu ainda passo pelo fogo. Porque precisamos ser provados, né? Então, são processos, nós, além de quando passamos e nos deixamos moldar por essa mão desse obreiro que é Jesus, e que é a pessoa do Espírito Santo. O fogo é necessário em nossa vida. E aí Deus começou a falar ao meu coração também: olha filho. E tem muitas pessoas, muitos filhos que passam por provas, mas muitas vezes eles começam a me questionar, como algumas vezes você me questionou. Eu confesso, irmãos, que alguma vez em minha vida, há algum tempo atrás, eu questionei a Deus por processos que eu havia vivido em minha vida, eu e minha família, e questionava o Senhor: mas por que isso? Por que estamos vivendo dessa forma, dessa maneira? Por que está sendo assim? E Deus, ele voltou a falar comigo: olha, a cada um eu provo de uma maneira, e o tempo de cada um também eu conheço, eu sei. Amém. Deus conhece o seu limite e o meu. Eu não sei porque Ele está falando isso conosco dessa noite, mas talvez haja algumas pessoas aqui que estejam passando por uma prova dessa, e talvez o seu coração questione ao Senhor. Aí eu comecei a olhar para a vida, para a história do povo de Judá, e eu vi que, irmãos, o povo foi levado a cativeiro por causa de desobediência, por causa do pecado. E muito em nossa vida, às vezes nós passamos por situações ruins, mas tem tudo que a gente passa de ruim em nossa vida é provação de Deus. Tem situações que passamos em nossa vida, como o povo de Judá naquele tempo, foi levado para cativeiro por causa do pecado. Não foi Deus provando, irmãos, porque Deus, ele, através da vida do profeta Jeremias e de outros profetas, alertava o povo: olha, mude de vida, se conserte, porque se vocês não se consertarem, se vocês não voltarem o seu coração, a sua vida para mim, vocês irão sofrer. Mas as pessoas questionavam e rejeitavam a palavra do profeta, como nós, irmãos, muitas vezes hoje nos nossos dias rejeitamos a palavra de Deus. Rejeitamos sim. Você pode questionar em seu coração: mas eu não rejeito. Irmãos, nós rejeitamos a palavra do Senhor quando a ouvimos e a conhecemos e não obedecemos. Rejeitamos sim. Muitas vezes nós vemos a casa do Senhor e cantamos lindas canções, e talvez deveria ser até repetitivo. Cantamos coisas que não vivemos, declaramos palavras de amor ao Senhor, que não demonstramos com a nossa vida esse amor aí.
Mas o que Deus quer, irmão, Deus queria daquele povo naqueles dias, era um coração sincero, um coração voltado para a presença dele. Não só no dia de culto, você e eu chorávamos e nos quebrantávamos, e cantávamos canções bonitas, e tocávamos lindas canções, e declarávamos palavras de amor ao Senhor. Mas o que Ele quer de verdade, irmãos, é que nós possamos termos uma vida de amor e de obediência à presença dEle. É amar a presença do Senhor. É amar a presença. Nós precisamos amar a presença. Precisamos estar na presença de Deus em cada dia da nossa vida. Eu vou ser sincero aos irmãos. Em alguns dias de minha vida eu me pego assim da seguinte maneira, em que eu acordo atrasado, estou em cima da hora de ir para o trabalho, e eu faço uma oração sapecada e vou trabalhar. O Espírito Santo ele sempre cobra de mim: filho, não é dessa maneira. Acorde mais cedo, levante mais cedo. Eu quero te ouvir, e eu quero falar com você. Interessante que quando a gente ouve falar do oleiro e de descer a casa do oleiro, a primeira coisa que a gente lembra é de dobrar o joelho e orar, né? Quando a gente ouve alguém dizer, ó, desce a casa do oleiro, é de orar e buscar a presença dele. Mas na correria, no corre-corre do dia a dia, eu sei que talvez algum de vocês vá sair daqui hoje, mas você não lembra nem da palavra que você ouviu. Se a gente for perguntar talvez o que foi pregado aqui no domingo, muitos estiveram aqui no culto, mas não lembram da palavra que foi pregada. Porque os cuidados da vida, muitas vezes roubam aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Ou aquilo que Deus tem falado aos nossos ouvidos, melhor dizendo, e a gente não deixa que a palavra do Senhor desça para o nosso coração e faça o efeito que ela precisa fazer em nossa vida. Porque toda vez que nós ouvimos e lemos e meditamos na palavra do Senhor, precisa haver uma mudança de vida em nós. A pastora Paula falou aqui no início do culto. Eu lembro bem que ela falou assim, olha, me lembro e está me fugindo da memória, né? Mas ela falava da importância, né, da gente procurar buscar conhecer, meditar, ouvir, conhecer a palavra de Deus. E eu vejo no início dessa escola uma coisa muito importante na existência dessa igreja, que é que nós nos voltarmos para o ensino, né, e para o aprendizado da palavra de Deus, porque o conhecer e o guardar a palavra do Senhor é que vai permitir esse agir do Espírito Santo em mudar o nosso caráter, em mudar a nossa vida. Amém? Então, eu e você possamos nos deixar ser esse vaso de barro nas mãos do Senhor. Amém. O vaso de barro é algo frágil e qualquer tombo que ele tomar ele pode se desfazer. Mas ele já feito seco, né? Ele já tendo passado pelo fogo, e a depender da temperatura que ele levar durante esse processo, ele se torna um vaso mais resistente. Então, eu não sei qual processo você tem passado na sua vida, o que é que você tem vivido, de que maneira Deus tem lhe tratado. Eu não sei no que você, na sua casa, na sua família, Deus tem tocado. Mas uma coisa eu tenho certeza,
E eu digo a você, olha, guarde seu coração. Preste atenção nisso. Preste atenção. Deus, Ele é soberano. E a sua vontade é soberana. Então, aconteça o que acontecer na sua vida, seja qual for o processo que você esteja passando, sabe que Ele está no controle da situação. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito, amém? Há um propósito na sua vida. E há um propósito na minha vida também. Aleluia! Então, eu não sei em que estágio desse processo você se encontra. Mas sabe que não é o processo que você vive não vai te matar. De maneira nenhuma. Ele é para lhe fazer crescer. E por mais que talvez o que você esteja vivendo doa em você, ou doa em alguém que você ama, o oleiro está cuidando do vaso. Amém? O oleiro está no processo de moldagem do vaso. Eu lembro que a pastora Divina Feder, em uma das suas canções, eu lembro de uma parte em que ela ministrava a seguinte frase, assim, ela dizia assim, olha, nós, em nossa vida, em nossa jornada, nós passamos por situações em que nem sempre são situações que são agradáveis a nós, mas Deus, como o oleiro que formava e forma o vaso, nesse processo que você vive, Ele está deixando as impressões digitais dele em você. Então, eu não sei qual deserto que você passa, que você está vivendo, mas creia que Ele está no controle e que você, às vezes você ouve uma voz contrária, se você busca realmente caminhar com Ele, se você busca estar na presença dEle, a voz que você ouvir, você vai saber que não é a voz dEle, querendo te tirar do propósito daquilo que Ele tem para a sua vida. E se você tiver realmente intimidade e buscar na presença dEle, você vai reconhecer a voz dele e as decisões que você irá precisar tomar. Você vai reconhecer a voz de Deus. Ele disser, filho, faça isso, filho, faça aquilo. Você vai reconhecer a voz dele. Mas para reconhecer, saber reconhecer a voz dele, você e eu temos que conhecer a ele. Interessante que uma criança que convive com o pai e mãe, onde quer que ela esteja, o pai e a mãe chamar, ela conhece a voz do pai e da mãe. Porque eu lembro que quando o Carol estava no ventre de Wanda, eu tinha o costume de conversar com ela. E quando ela nasceu, eu fui. A gente morava em São Francisco, e Wanda teve Carol aqui em Jequié. Eu cheguei lá no quarto, em que a mãe estava com ela, estava amamentando. Eu cheguei da porta e falei, chamei ela pelo nome, e ela ficou assim, me procurando, porque ela reconheceu a minha voz. Ela, com dia de nascida, reconheceu a minha voz, porque eu tinha o costume de falar com ela. Então, Deus, Ele falou muito comigo também a respeito disso. Olha, se você tiver intimidade comigo, se você tiver, se o seu coração realmente queimar em andar em minha presença, está comigo.
Qualquer situação que você viva na sua vida, você irá ouvir a voz de Deus. Amém. Você irá ouvir a voz de Deus. Muitas vezes até no silêncio, quando parecer que Deus não fala com você, você irá ouvir a voz dele. No silêncio Ele irá falar com você. De alguma forma, Deus irá falar com você. Mas eu e você precisamos não deixar ser moldados. Amém? Que a presença do Espírito Santo ela possa ser na sua vida e na minha o nosso maior tesouro. Amém? Que você e eu possamos gastar, desperdiçar menos tempo em redes sociais, naqueles irmãos que muitas vezes se tornam deuses em nossa vida, Deus em nosso coração. Então a gente fica horas e horas ali. É assim ou não é? Você não precisa responder para mim, Senhor, não. Tem alguém que sabe disso melhor do que eu e do que você. Assim, ó, mas de joelho dobrado na presença disso aqui. Mas Ele quer mudar a nossa história. Amém, glória a Amém. Deus. Deus quer mudar a história da sua igreja. Quem quer morar no céu aqui? Glória. Você quer morar no céu? Mas por que você quer morar no céu? É porque lá tem ouro de ouro. É porque lá tem ouro de cristal. É por isso. Irmãos, eu fico imaginando essas coisas. E a minha mente não consegue medir como é isso. Porque um grama de ouro é tão caro, né? Um grama de ouro é tão caro. E a Bíblia diz que você vai andar em ruas de ouro. Mas isso não é o principal. O mais importante é Ele. Amém? Amém. É saber que eu e você vamos estar com Ele. Aleluia. É o mais importante. Eu vi as pessoas dizendo, eu quero encontrar, eu quero ver Jacó, eu quero ver José, eu quero ver Pedro, eu quero conhecer Paulo. Que bom conhecer esse povo todo, né, nosso Deus? Mas nada se compara a Ele. Amém? Aleluia. Então, a caminhada, a jornada, ela é árdua, ela é difícil. E o Senhor nos alerta, o caminho que leva à perdição é largo, muitos vão passar por ele, a porta é larga. Mas o caminho que conduz à salvação, a vida eterna, é um caminho estreito. Mas confiar, esforçar. Então, existe esforço, tem que haver. Sabemos que o preço ele já pagou. Às vezes, irmão, a gente usa aquela expressão, eu estou pagando o preço. Não é assim que fala. Quando jejum por alguém, por alguma coisa que você quer, que você almeja, aí eu vou pagar um preço. Mas ele já pagou o preço. Mas então vamos nos esforçar. Amém? Nos esforçar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é algo inimaginável. Amém. Por mais que você tenha que imaginar, você não vai conseguir de maneira nenhuma. Só chegando lá, só estando lá. Amém? Mas tem que haver renúncia. Renunciar a nossa carne, renunciar ao pecado. E o homem que se só ele não consegue. Sem o Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguimos. É impossível o homem conseguir. Mas vamos dar lugar a Ele trabalhar para a nossa vida. Amém? Nos moldar. Esse velho barro que somos nós, né? Nos deixar ser moldados pela presença do Senhor. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra na nossa vida. Aleluia, Deus. E procurar viver. Amém? Toda vez, amados, que você ouvir, que você ler, que você meditar, porque a Bíblia diz que nós precisamos meditar na palavra do Senhor.
Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é o varão, ele fala do varão, o homem, mas é o ser humano. É o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não é o ler, é o meditar, né? É imitar o bom, é o ruminar, né? É você comer, você degustar, mastigar, engolir, voltar de novo. É isso que o Senhor quer, amém? E assim Ele vai operar em nossa vida. Peço aos irmãos perdão porque passei um pouco do horário. Eu disse que só ia até o que o Senhor me permitisse, e eu vi que Deus falou até aqui. Aleluia. Amém. As amamitas, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Então eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor possa, continuar tratando a vida de cada um de nós, possamos guardar a palavra das coisas. Amém. Aleluia. Amém. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que essa palavra possa entrar em cada coração, que vocês possam, que precisam, e nós precisamos entender que precisamos de passar na casa do homem. Para ser consertado, para ser reformado, porque o Senhor é com cada um de vocês. Aleluia. Muitas vezes o processo de consertar o vaso, às vezes dói. Às vezes o processo de pegar o vaso, quebrar e fazer um vaso novo, a dor é grande. Deixa eu te falar uma coisa, mas é como o pastor Júlio falou no final, tem um propósito para todas as coisas. E Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Precisamos só de entender isso. De entender qual é esse propósito. Eu também não sabia que eu tinha chamado. Eu não tinha muito entendimento a respeito de Deus. Eu me dizia ateu, não conhecer a Deus. Minha família nunca me mostrou Deus. Meu pai era um que exalava amor, mas ele mostrava amor. Ele mostrava ser um homem ético, moral, mas de ter uma comunhão, de ter uma intimidade com Deus, eu vim conhecer depois que eu conheci Paulo. E o Paulo é que me apresentou Jesus. Algumas pessoas até tentaram, mas eu ouvi. E eu passei por esse processo, pastor Júlio, de descer a casa do oleiro, e ser quebrado não, eu fui triturado. E para fazer um vaso novo dói. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, vale a pena. Vale a pena. Amém? Agora eu vou ficar em pé, de orar. E eu queria fazer uma pergunta. Eu não falo apelo porque apelar para ter Jesus eu acho até desnecessária essa palavra. É você que tem que apelar para ir até Jesus. Não Jesus vai falar para você vir até Ele. Porque o que nós podemos dar de melhor para alguém é Cristo. É como o pastor Júlio disse, não vamos andar em rua de ouro, muros com pedras preciosas. Mas o mais importante é que nós vamos ver lá. Aleluia, Deus. Nós vamos encontrar Cristo, aquele que morreu por você. Aleluia. É Ele que é o mais importante. E eu queria fazer uma pergunta, não é apelo, porque Jesus já te escolheu. A palavra dele diz em João 15 que não foi vós que escolheste ele, fui eu que escolhi a vós. É muito privilégio para nós. Mas eu quero saber se nessa escolha que Jesus escolheu, se você abre o coração para ele entrar. Se tem alguém que quer fazer um caminho até essa casa do oleiro, encontrar com Jesus, vem cá na frente que eu quero orar por você. Vem para cá agora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Isso é um processo. É um
processo de cumprimento de bênção, um processo de cumprimento de paz. Tem mais alguém? Não perca tempo. Hoje pode ser seu último dia. Mas quando está dizendo que eu vou morrer, não sei. Eu posso cair na esquina ali, na frente e morrer. Agora eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu quero saber se tem mais alguém. Se tem, fica na frente. Aleluia, aplauda o Senhor. Está aqui para o casal. Está aqui o casal. Andei, meu anjo para a tua filha. Ela agora não é mais criatura, ela é filha. A tua palavra diz no livro de João 1: ele veio para os céus e os céus não receberam, mas todos quanto receberam o poder de ser chamado filho de Deus. Recebe crendo agora no seio do teu amor. Escreve o nome dela no teu livro, Deus, para não apagar mais. Tomou Anderson, Pai, da mesma forma. Ele o recebe como Senhor. Ele recebe como Senhor. Eu repreendo todo o mal, toda a ira contra a vida. Eu peço a bênção do Senhor sobre este casal, sobre os filhos deles, Pai, em nome de Jesus. Quebra aqui o mal. Está tendo festa no céu agora. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória. E eu queria que vocês respondessem comigo. Aleluia. Fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, deixando para trás todo pecado, tudo que não é dele, e crendo que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que eu tivesse vida e vida eterna. Aleluia.